com o tema da nossa live, eu às vezes eu pego as pessoas e falo assim, não, eu só trabalho para pagar boleto, não tenho como pensar em viver com propósito, né? Você já ouviu isso na vida, provavelmente, né? Então, e eu acho que cai numa coisa que é muito legal e que você pode ajudar as pessoas, todas as pessoas têm o tempo igual. Agora, o que é que você vai escolher para colocar dentro daquele tempo, né? Hoje talvez você não consiga se dedicar ao seu propósito integralmente, mas você pode planejar para ir ampliando isso ou colocar isso dentro da sua rotina para que um dia isso vire uma vida com significado, né? Porque tem a ver com o nosso bate-papo de antes, né? A minha novela que eu mandei de áudio para você. E que eu achei o máximo, tá bem? Porque, assim, eu mandei algumas perguntas para a Adri, só contextualizando, eu mandei algumas perguntas para a Adri, que é para eu conseguir guiar a live e poder aqui a gente seguir o caminho do propósito da live. Não só o propósito de vida, mas o propósito da live. E para não fugir muito ao tema. E ela fez uma coisa maravilhosa que eu indico e ensino aos meus alunos, que é faça mais do que uma coisa com foco dentro daquilo que você está realizando. Como assim, Gustavo? Porque o multitarefado faz muito e não faz nada. Aquela pessoa que é multitarefada, ela anda a correr de um lado para o outro e acaba não fazendo nada. Sai cansado, sai desgastado e não produz. A pessoa que faz mais do que uma coisa com foco, e a Adri estava fazendo uma caminhada maravilhosa. E olha, já que você me mandou aqui algumas perguntas, deixa eu responder por áudio. E eu falei, boa, fantástico, só que deste cabo de mim, Adri. E eu mandei esse áudio para ela, falei, Adri, deste cabo de mim, porque eu mando essas perguntas para depois poder ler quando for necessário. E aí eu fui traduzir tudo aquilo que ela escreveu, ou transcrever tudo aquilo que ela disse, para conseguir poder ter aqui o meu ponto-chave. E eu até comentei isso consigo, né, Adri? Que foi, você me fez ou me obrigou a fazer uma coisa maravilhosa, que é aumentar o meu nível de consciência daquilo que você me disse. Por quê? Porque quando a gente ouve, a gente só absorve 10% daquilo que a gente está a ouvir. Só 10%. Por isso, quando a gente ouve e escreve, estou aqui com papel e caneta, tá bem? Vocês deveriam fazer a mesma coisa. A gente absorve 40% daquilo que a gente ouve e escreve. Então, olha quanto você fez crescer e desenvolver essa capacidade de consciência daquilo que você está mesmo a dizer. Porque se você simplesmente escrevesse, eu simplesmente ia só ler e não ia trazer tanta clareza como foi eu ouvir e Transcrever, transcrever refletir como é aquilo que que você estava você a ia dizer. transformar isso para nossa interação, né? E é magnífico isso. E É pegando do seu magnífico. lado, eu gosto de fazer minhas caminhadas, porque eu vou tendo insights, tudo. E chegou no final dos 5 quilômetros, eu falei, meu Deus, eu não respondi para o Gustavo ainda. E eu já ia para outro lugar resolver outra coisa. Eu falei assim, bom, vamos lá, no final dos meus 5 quilômetros, deixa eu responder. Maravilha! Mas é isso aí. Vamos lá, vamos falar sobre Então, vida com significado? vida com significado. Primeiro, o Rose, fantástico. Existe um pequeno pormenor, só responder aqui a Rose, que é você não tem noção de como a gente aprende convosco. Você e as pessoas que estão aqui, vocês não têm noção de como a gente aprende convosco. Cada coisa que vocês nos trazem nos permite crescer um pouco mais. Cada coisa que vocês nos dizem nos fazem crescer um pouco mais. E ter a certeza de que realmente a gente está no caminho certo. De que realmente a gente está a fazer aquilo que é o nosso propósito, aquilo que faz-nos o tal significado da nossa vida. Portanto, eu sou eternamente grato a cada pessoa, a cada uma das pessoas que primeiro me seguem, e a Adri tem mais ou menos esse mesmo pensamento que eu, e cada pessoa que nos conectam, que falam conosco. Porque a gente tem várias pessoas que, ok, estão lá. Eu sei que de alguma forma a gente está impactado. Mas depois não respondem, não falam. Tá lá, ok. E o objetivo é que elas estejam em receber. E seria super legal vocês participarem da live com a gente, né? Colocando as suas perguntas, Por né? favor. Conforme a gente vai falando, essa interação com vocês vai agregar para todo mundo que estiver ouvindo. Com Maravilha, certeza. tô feliz aqui. A Rose
ó, fã número 1 seu, hein? Olha, sua, Não, a hein? Rose é top. A Rose é top. Ela está cada vez a evoluir cada vez mais e a me permitir a também evoluir. E que Que isso é lindo. maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu vou pedir um favor para todos que estão aqui. Carregue nesse aviãozinho, vai subir vários nomes. Todos aqueles que estiverem com a bolinha verde. Acabei de fazer isso. Todos que estiverem com a bolinha verde, envia. Manda para essas pessoas. Porque a bolinha verde, Gustavo, porque essas pessoas estão agora no Instagram e elas podem participar dessa live. Ela vai ficar gravada, tá bem? Mas é diferente quando a gente está aqui, nesse momento, ao vivo, em direto, tá bem? Mas, Adri, vamos focar aqui num pequeno pormenor. Vamos. E existem 3 pilares que você diariamente entrega, que você trabalha em relação a eles, que tem a ver com o equilíbrio interno, as relações familiares e profissionais, que com uma vida com e a vida com significado. São os 3 pilares, certo? Senão não Sim, vou são falar os melhor. meus 3 pilares de entrega os meus produtos, eles se mesclam e entregam, às vezes um com mais força, um desses pilares, mas de forma geral são os meus 3 focos que eu posso ajudar as pessoas. Da mesma forma como você ajuda com produtividade, eu ajudo com relações mais felizes, mais satisfatórias, afetivas, familiares. E uma das grandes ferramentas que eu faço isso são as constelações sistêmicas, né? A vida com propósito já mescla aí a constelação sistêmica, coaching, mentoring, né? Então, basicamente, eu pego toda a minha caixinha de ferramenta e vou mesclando esses conhecimentos e criando produtos que atinjam as pessoas nesses 3 pilares aí. E agreguem sempre, né, Adri? O objetivo é Sim. sempre a gente agregar, né? Aliás, quem não sabe, a Adri, é no final desse mês, né, Adri? Que Dia vai 20 do lançamento? lançamento do produto Mudança de Carreira com Propósito. Assistam. Só nesse lançamento, só nas aulas que ela vai trazer gratuitas, vocês vão ter muito conteúdo e muita coisa para vocês já colocarem. São 5 aulas gratuitas. Vou falar sobre uma jornada, chama Jornada Visa. Visa é vida, integrando corpo, mente e espírito, com significado e amor, né? Então, é uma jornada Visa, são 5 encontros. Começa dia 20. Para se inscrever, é online, gratuito, no link da minha bio. É só entrar lá e Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo marcado. Adrivico, vai lá no link da bio. Tá lá. É só. Vai clicar naquele botão, vai aparecer um Linktree. O Linktree são vários links. E é logo o primeiro. Tá bem? Eu já fui lá buscar, tá bem? É logo o primeiro, clica, se inscreve, vale muito a pena. Mas, Adri, por que esse assunto é tão importante? Por que nós decidimos falar sobre ele? Olha, a minha opinião, eu acho que assim, eu queria fazer um parênteses. Tem pessoas que, quando fala da palavra propósito, tem uma certa aversão, acha que está muito gourmetizada, botiquizada, que eu nasci aqui na Terra para vir trabalhar, pagar boleto, casar, ter filho, sabe aquela coisa assim, né? Que vive muito no piloto automático, que não entende muito o sentido do que faz, né? E por que faz, na verdade, é isso. Então, tem um grande público que eu respeito esse movimento, eu acho que, assim, olhando as pessoas, a gente é um grande jardim, né? Então, tem pessoas que em cada tópico tá lá como sementinha, como eu, em alguns tópicos, estou como sementinha, outros já são uma flor, outros já a flor já está murchando. Então, assim, é um jardim com diferentes níveis e para cada coisa. Então, o que eu acho que as pessoas essas pessoas poderiam, dentro do momento delas, se abrirem a entenderem o porquê que elas fazem as coisas, né? Então, esse é um primeiro passo. Mas ela precisa ter esse movimento. Aí eu tenho um segundo público, que é esse público que eu trabalho, ele já tem um certo nível de consciência em relação ao entendimento. Essa pessoa normalmente está numa fase da vida que as coisas não são mais feitas por serem feitas. E isso é fase de vida mesmo, né? A antroposofia coloca isso, a cada 7 anos a gente questiona algumas coisas, fecha alguns ciclos. E quando a gente faz 42 anos,
normalmente a gente passa a querer ter significado, né? Normalmente, a partir dos 42 anos, a gente vai buscar mais sabedoria, né? Porque quando eu chego aos 42, a princípio, eu já criei uma carreira profissional, eu já me estabilizei nessa carreira, né? Entre aspas. Então, o que mais eu quero, né? E aí começa a passar por um novo patamar, que é o patamar do significado, né? E eu falei para você na minha novela de áudio que isso pode inclusive ser simplificado, né? Se as pessoas conseguirem entender a importância do papel deles na vida, né? Por ter nascido, quer dizer, por que essa pessoa nasceu? Se as pessoas entenderem o porquê que elas entregam hoje no seu trabalho ou na vida, o que entregam, isso já é um passo enorme. Isso é encontrar o seu porquê, né? O porquê que eu faço isso. Quando você fala, eu fui professora a vida inteira, eu também fui professora a vida inteira, né? Eu tenho imagens minhas estudando no primário, dando aula para minhas coleguinhas, né? Então, assim, para mim é muito nítido que a minha missão de vida, o meu propósito, tem a ver com aprender, me desenvolver, para que eu possa tocar a alma das pessoas e ajudá-las no processo que elas precisam para se desenvolver, né? Então, e eu ter nítido esse significado na minha vida, da mesma forma que você tem aí no quadrinho atrás, né? Então, a minha declaração de propósito é tocar a alma do maior número de pessoas possíveis para que eu possa apoiá-las e elas serem o melhor no que for importante para elas, porque não é o que eu acho que é importante. E cada ser nasce com a sua importância. E é esse despertar que eu quero que as pessoas tenham, né? Cada ser tem uma importância e serve o mundo de maneiras diferentes. E quando eu encontro esse servir o mundo do meu jeito, com os talentos que eu trouxe, eu consigo me manter focada, não como num barco sem destino, né? Quer dizer, eu entendo para onde as minhas velas estão içadas e para onde está me levando, porque eu tenho internamente o entendimento que eu estou servindo o mundo através do meu trabalho, é um dos maiores formas da gente servir o mundo, mas não é o único, não é a única forma, né? E aí, o que acontece? E quando eu sei esse significado, eu entendo que, por exemplo, eu acabei hoje de subir 102 aulas, 102 aulas o curso, né? Você trabalha, você sabe o que é isso? Fantástico. 102 Maravilhoso. aulas nesse curso do propósito. E passei dias de perrengue, e passei tensão, e passei sufoco com prazos. Só que quando eu percebo que eu vou entregar para as pessoas algo que pode agregar para a vida delas, isso me mantém trabalhando. Isso me mantém com a energia. E aí é isso que eu quero que as pessoas entendam, elas encontrarem o que faz esses olhos brilharem, entender o significado da função dela na vida, no trabalho, no mundo. Por isso que eu falo de vida com significado. Eu me lembro, numa das aulas eu comento, que eu lembro que eu estava na cidade de Mogi das Cruzes, Gustavo, e tinha uma pipoqueira. Me deu vontade de parar e comer uma pipoca na frente da igreja onde minha mãe casou. Minha mãe está aí assistindo. E tinha queijinho, era uma pipoca muito gostosa. Eu parei e essa mulher me atendeu com tanta alegria, felicidade, né? Eu falei assim, eu assim, né? Eu sou uma questionadora nata. Eu falei assim, mas e aí? Você gosta do que você faz? Como é que você se sente, né? Você trabalha aqui, você vem nesse ponto todos os dias. Eu adoro, adoro porque eu posso conversar com as pessoas. Eu adoro porque eu tô ao ar livre. Tem dias, às vezes, que é bem complicado, porque aqui bate um sol danado. Mas eu adoro fazer o que eu faço, né? E é isso. Então, como é que eu comprei uma pipoca dela, mas veio uma pipoca cheia de significado,
Não é, não é uma pipoca, é É, fruto da doação dela do mundo, no mundo. Então, ela doou o melhor que ela tinha. Ela doou algo muito mais do que uma venda de pipoca. com Que certeza. provavelmente essa mulher ficou marcada na minha vida e marcada na vida de várias pessoas. E isso faz a diferença na vida dela. Com Né? certeza. Então, eu não estou falando aqui de excelência de atendimento ao cliente, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando para que você encontrar o brilho nos olhos, independente da sua função, né? Outro dia eu estava fazendo mentoring com um executivo, um alto executivo, dono de uma empresa grande, e eu falei assim, mas o que faz seus olhos brilharem? Ele não sabia responder, né? Ele é dono de uma empresa. Eu falei assim, mas o que te encanta no seu dia a dia, né? O que... Aí eu fiz ele começar a refletir. E ele falou assim, olha, eu gosto muito quando eu fecho uma negociação. Eu me sinto muito feliz quando eu fecho uma negociação. Eu me sinto muito feliz quando eu entro na minha fábrica e vejo que, além dos funcionários que eu tenho pelo menos 5 pessoas a mais de cada família que está ali. Olha o propósito dessa pessoa e ela não sabe qual é o propósito, né? Não tem consciência desse propósito. É, Tá fazendo sentido o que eu tô te falando, com Gustavo? certeza. Eu gosto de dizer isso, eu digo isso de uma outra forma, né? Que é basicamente a mesma coisa, mas de uma outra forma. Eu tenho dois paradigmas e duas fases que seguem muito forte, eu que passo muito para os meus alunos e para os meus mentorados, que é quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E você identificou isso muito bem com entender o problema. Quem não percebe o seu problema não faz a mínima ideia do que precisa fazer para resolvê-lo, porque não existe o problema na cabeça dela, porque ela não entende que existe esse problema. E depois, um outro paradigma que eu falo muito é quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E eu tenho certeza mais que absoluta que todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que vão assistir isso depois, querem ir para algum lugar. Não querem ir para qualquer lugar. Então, esses dois paradigmas têm tudo a ver com aquilo que você estava a falar. E eu bato muito forte nessa tecla, por quê? Porque as pessoas, muitas das vezes, estão perdidas. Estão completamente perdidas sem perceber que aquilo que ela precisa, principalmente, ou essencialmente, na sua essência, literalmente, é olhar para dentro. É olhar para si e verificar de onde ela vem. O que está a lhe impedir de evoluir? O que está a lhe impedir de conseguir ser realmente quem ela quer ser? Não é só conquistar o que ela quer É. conquistar, mas ser o que ela quer ser. Faz me lembrar uma aluna que ela é policial nesse momento. E o amor da vida dela são animais. E ela é veterinária. Ela tem a formação dela de veterinária, é aquilo que ela sempre achou que ia fazer na vida e hoje é policial. Por quê? Porque tem que pagar as contas. E uma das coisas que a gente tem trabalhado nela é uma transição gradativa, porque eu não sou adepto do queimar a ponte. O Eu que é o também queimar não. a ponte? É você literalmente largar uma coisa e ir para outra, né? Isso tem a ver Eu trabalho muito isso com as pessoas também, é, né? A transição mas pode ser não é esse o meu trabalho. libertador, né? Rodrigo, mas eu não faço esse trabalho de todo, não. Não é minha área. Transição de carreira não é minha área de todo, ok? Mas é simplesmente fazer com que a pessoa observe aquilo que ela está a fazer, aquilo que está a lhe prejudicar, aquilo que está a lhe travar e que está a impedir de ela ir buscar o sonho dela. Aquilo que eu vendo para as pessoas é liberdade de tempo. Para quê? Para ela buscar a vida que ela sempre sonhou. Para ela construir a vida que ela sempre sonhou, que eu chamo de vida monumental. Que é a vida digna de um rei, de uma rainha, de um herói, de uma heroína. Nós fomos criados para ser o melhor que a gente pode ser e que a gente quer Verdade. ser. Então, isso tem a ver com um paradigma que você também estava a falar, que é fazer aquilo que tem sentido para a pessoa. E Mário Sérgio Cortella, o nosso grande filósofo brasileiro, fala uma coisa maravilhosa, que é faça o seu melhor nas condições que tem, quando tiver condições melhores para fazer melhor ainda. Não é o melhor do mundo, é o seu melhor. É o seu Fazer o melhor. seu melhor. É a sua história. Quer dizer, qual é a sua história? Porque você vai chegar no fim da vida
Você vai olhar para essa sua trajetória e ela fez sentido? Porque é melhor você olhar agora, e se você está fora do rumo, para acertar, né? Acertar o rumo, acertar o leme para ir para o porto que você quer se dirigir. Olha, Com está aqui a certeza. viagem mais necessária para dentro. Tenho Valores certeza. Genuínos é meu amigo Joel. E E é aí, exatamente isso. Sabe uma coisa que eu percebi? Dentro do meu curso de Spiritual Thinking, eu tinha uma parte que eu passava uma das ferramentas que eu tenho nesse curso. Era uma ferramenta de criação de propósito. E eu, quando eu recebi essa ferramenta, eu respondi em 30 minutos, redefini minha vida. Assim, eu falei, eu vou começar a falar de espiritualidade, eu vou começar a gravar vídeos, eu vou para... Isso em agosto de 2019. E eu percebi que as pessoas, eu passava a mesma ferramenta e as pessoas não conseguiam finalizar e criar essa declaração. E aí eu entendi qual era a questão. A questão é que bate exatamente no que o Joel falou. Eu não consigo entender o meu propósito se eu não fiz uma jornada interna antes. Por isso que eu chamo jornada Visa. Eu preciso fazer uma jornada, eu preciso entender, porque tem um monte de pessoas que o básico, quando você pergunta assim, quais são os seus talentos? A pessoa não faz a mínima ideia. Não, eu não tenho talento. Eu sei, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Mas talento? Não, não tenho talento. A pessoa não sabe extrair dela quais são os próprios talentos, como é que ela vai conseguir desenhar essa vida com significado. Se ela não reconhece no que ela é boa, né? E aí, exatamente. como acho que a Rose mesmo falou, as crenças limitantes vão impedindo, 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 e essa pessoa vai vivendo, o tempo vai passando, que entra na sua área também, né? Porque os anos passam assim absurdamente rápidos, né? Então, se você pensar 20 anos atrás, as pessoas que estão aqui, há 20 anos atrás, eu com 23 anos, eu consigo lembrar exatamente quem era a Adriana dos 23 anos. E quando eu penso 20 anos, eu vivi tanta coisa, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, porque voou. E é esse alerta que eu queria passar para as pessoas quando eu falo de vida com significado. Porque sempre é tempo de você ajustar Com o seu certeza. leme. E sabe Sempre como há é, tempo. sabe que é uma coisa linda, né? Você falou que só aos 42 anos, ou a partir, em média, aos 42 anos, as pessoas começam a buscar o seu significado, o seu propósito, né? Então, eu sou um bebê precoce, porque eu comecei um bocadinho antes. Eu faço 42 anos nesse mês. Então, estou até com uma coisa que é um desafio para mim. Eu estou a escrever um e-mail por dia durante esses 31 dias do mês de outubro, para todas as pessoas que eu tenho um e-mail, né? Eu assisti Então, essa aula. contando um pouco daquilo que, para mim, isso é um desafio muito grande. Eu adoro escrever, né? Mas eu escrevo artigos científicos, eu escrevo teses, eu escrevo qualquer coisa, mas o descrever daquilo que é o meu momento, aquilo que eu estou a sentir nesse momento, estou a fazer esse desafio, tem dado um resultado maravilhoso. A conexão que eu estou a ter com as pessoas tem sido incríveis, incríveis. E, e é magnífico você ter o feedback das pessoas sobre aquilo que está a se passar, a conexão que você gera com as pessoas, que muita gente tem tá lá. Sabe aquela aula que você quer assistir, coloca lá o seu e-mailzinho e depois ficar recebendo e-mails que você, epa, de novo essa coisa chata, tá aqui, a me colocar e-mails. Não, todas as pessoas que estão lá, de alguma forma, eu quero que elas se conectem com aquilo que é essa essência, esse porquê que eu estou aqui. Porque muitas pessoas que elas não sabem, não fazem a mínima ideia. E se eu olhar para trás dos tais 20 anos que E você aí, falou, e é lindo isso, porque você vai humanizando e aproximando, né? com certeza, E isso são as relações, com né? certeza. E nessas cartas, muito provavelmente, você deve mostrar vulnerabilidades também, né? Isso também aproxima. E tudo isso, se você olhar, está completamente conectado com a sua missão, com o seu propósito.
Não é à toa que você está fazendo esse desafio. Uma coisa que as pessoas pensam é que quando você encontra o seu propósito, e presta atenção só uma coisa. As pessoas às vezes vivem o seu propósito a vida inteira. Não é isso que eu quis dizer, mas elas não conseguem perceber que vivem, inclusive, o seu propósito. É um despertar para a consciência. Então, quando eu falei dos 42, é como se a pessoa não percebesse. Às vezes ela até já vive o seu propósito, mas ela nunca percebeu isso, né? Isso é É, fantástico. Isso é é, fantástico, isso é maravilhoso. Então, eu digo que eu me sou um bebê precoce, porque eu descobri aquilo que realmente me movia. E aí, falando dessa história do olhar para 20 anos atrás, eu, se calhar, estou muito além do que aquilo que eu imaginava. Eu, se calhar, estou numa posição muito acima do que aquilo que eu sonhava até. Eu achava que, até porque há 20 anos atrás eu ainda estava sonhando em vir para cá, né? E, e ter o que eu tenho, ser o que eu sou, é magnífico e, ao mesmo tempo, revelador. Por quê? Porque eu só descobri isso depois de me conhecer. Depois de, há 6 anos atrás, fazer uma imersão, um fim de semana brutal, onde foi descoberto vários fatores emocionais que estavam a me travar completamente e que me permitiram ver aonde eu estava, de onde eu vinha. E isso me deu clareza. E clareza é uma palavra-chave. As pessoas não têm clareza. Cada vez mais, isso é uma frase sua, cada vez mais as pessoas estão com falta de entendimento, sem clareza, perdidas dos seus valores, sem conseguir projetar para o futuro seja algo bom para si, pois precisam buscar e construir uma vida que faça sentido para elas. Desenvolva um pouco mais isso, Adri. Por que as pessoas estão nesse paradigma, nessa falta de clareza, literalmente? As pessoas estão com falta de clareza. Elas estão a apagar os fogos do dia a dia e não olham literalmente para aquilo que elas podem construir. Essa vida moderna, não estou dizendo que o problema é só agora, né? Você como neurocientista aí sabe o quanto o nosso cérebro é invadido por informações diárias e eu vou filtrando, né? Eu ligo meio que o piloto automático porque eu não tenho nem a capacidade de absorver a quantidade de informações que chegam para mim diariamente. Então eu filtro e o cérebro entra no que a gente chama aí, depois você dá uma explicação neurocientífica que eu acho legal, mas a gente entra num pilotão automático. Então eu tenho lá 90, 95% do meu cérebro funcionando no piloto automático. Pessoas não conseguem, e eu vou dar um exemplo muito, muito nítido. As pessoas não conseguem, às vezes, identificar que estão com dor, que sentem algo diferente no corpo, é uma falta de desconexão completa com quem elas são. Então, eu, através das minhas caminhadas, por isso que eu te respondi só no final da minha caminhada, porque durante a caminhada eu vou tendo os insights, eu vou entrando em contato comigo mesmo. Eu estava bem no final dos meus 5 quilômetros quando eu te liguei. Maravilhoso. As pessoas, elas não se conectam com ela mesma. Às vezes elas não sabem responder aonde dói. Ou nem sente a dor, só sente a dor quando está assim, muito, muito grande. E o processo de olhar para você envolve você olhar para suas dores físicas e emocionais, envolve você olhar para suas sombras. Esse trabalho que você fez há 6 anos atrás, que você está mencionando, você deve ter se deparado com todas as suas sombras, ou todas, ou grande parte. E eu não consigo me libertar para uma vida que seja mais satisfatória se eu não fizer esse caminhar. Se eu não entrar, se eu não olhar. E o que eu vejo as pessoas é assim, eu não quero olhar para isso. Quantas pessoas chegam para mim e falam, estou com medo da constelação do que vai aparecer, né? É verdade. E eu chego e falo assim, olha, você está num ambiente controlado, eu não vou dar nenhum passo que você não queira, mas olhar para isso é libertador.
pode ser difícil, mas é libertador. Eu lembro a minha mãe tá assistindo aí, mãe, fala se eu não, fala se eu não fiz Olha a isso. responsabilidade, né, Adri? A mãe assistir é Pô, sempre complexo. mãe, minha mãe não perde uma. É, minha fã número um. Você tem a Rose, eu tenho minha Um mãe. beijo, minha querida. Como é que ela se chama? É Marli. Magui, um beijo enorme de Portugal. E aí, então, aí eu lembro que assim, quando eu conheci a constelação sistêmica, eu fui constelar minha relação afetiva, eu já estava separada há 6 anos. E apareceu o bebê que eu tinha perdido, e foi um processo de entrada num luto profundo, de um luto que eu não vivenciei, por isso que eu tô te falando, a gente não entra em contato com as nossas dores, que eu não vivenciei quando eu perdi o meu bebê. E isso me levou para um processo de dor. E eu cheguei em casa e falei assim para minha mãe: estou desligando todos os meus telefones, porque naquela época tinha telefone fixo, tinha não sei o quê, não é? Aquela coisa assim. Hoje em dia eu nem uso mais telefone fixo. Estou desconectando, estou bem, tipo meio chorando, estou bem, mas estou me desconectando. E foi extremamente importante entrar em contato com isso. Então, as pessoas, elas entram num processo de piloto automático e várias pessoas falam para mim que não querem olhar para algumas coisas. E tá bem, vamos no ritmo. Isto é, isto é resistência? Eu não chamo de resistência. Eu acho que é defesa. E eu preciso olhar para a amorosidade, para a defesa dessas pessoas, né? Eu Sabe o que preciso acontece? olhar porque tem coisas muito profundas. Então, como é que eu vou encontrar um sentido na minha vida, por exemplo, né? Olhar para o que eu mereço, uma vida de abundância, que eu mereço uma vida de prosperidade, que eu mereço uma vida com relações felizes, que eu mereço uma vida que eu possa contribuir com o mundo, com algo que eu ame fazer, né? Se eu, por exemplo, não olhei para uma sensação interna minha de não merecimento. Com Você certeza. trabalha com isso, você sabe o quanto isso é impeditivo. Sabe o que acontece, Adri? Isso nos remete ao nosso cérebro arcaico. O nosso Sim. cérebro foi feito para conservar energia e não para gastar. Então, qualquer coisa que o meu cérebro precise entrar em confronto, ele vai gastar energia. Ele sabe disso. Então, ele prefere não embater-se contra esses desafios, problemas, resoluções, porque senão ele vai ter que ir contra a sua raiz, que é conservar energia. Isso é a mesma coisa quando a gente fala de gestão do tempo. As pessoas procrastinam, que é esse nome lindo que as pessoas adoram ouvir, né? As pessoas procrastinam por quê? Porque é gostoso. É ótimo procrastinar. Por que que eu vou ter aquela conversa com a minha esposa ou com o meu marido que eu deveria ter há não sei quanto tempo? Por que que eu vou ter aquela conversa com o meu chefe ou com o meu funcionário? Por que que eu vou tomar aquela decisão que vai ter que haver uma mudança? Eu já não lembro quem falou aqui. Sigrid, só sinto que dor quando está insuportável. Sabe por quê, Sigrid? Eu não sei se é o seu nome, tá bem? Mas eu gosto sempre de dizer que você só vai mudar quando aquilo doer mesmo. Se você não tiver essa dor insuportável, você vai continuar na vida que você está. As pessoas chamam isso de zona de conforto. E eu já tive muitos alunos que falaram, mas que porcaria de zona de conforto é essa? Eu falei, pois é a sua. Você escolheu. E você diariamente põe como se fosse uma lenha na fogueira. Todos os dias você mantém ela acesa. Todos os dias você coloca um pouco mais de você nessa desgraçada zona de conforto que você vive. E tá tudo Quando bem. a gente fala de transição de carreira, é trabalhoso. Claro que É é. trabalhoso. Então, assim, por exemplo, eu mudar toda a minha empresa e ir para o mundo digital, você também, quando está fazendo essa migração todinha para o mundo digital aí, por exemplo, é trabalhoso. Né? Então, como é que. Deixa eu manter o meu esquema, deixa eu fazer. E as pessoas. É mais ou menos assim: a vida profissional pode estar uma porcaria, para eu não falar uma palavra feia aqui. Ah, Pode pode estar falar, não tem problema não. Vai estar gravado, mas tá tudo bem. Faz parte da vida.
Não vou falar. Na nossa vida a gente fala palavrão mesmo, tá tudo bem. Pode estar muito ruim, mas vai dar uma trabalheira eu parar para pensar o que que eu quero, quem eu sou, para onde eu quero ir. Nossa, Adriana, 102 aulas? Eu vou precisar de tudo isso para fazer uma transição de carreira? Não é? Porque o cérebro está lá. Então, aí o que que ele faz? Ele liga e vai continua trabalhando naquele trabalho que ele não gosta, porque aquilo ele está acostumado, porque aquilo ele já sabe as respostas, o cérebro já sabe as respostas Pois, porque é que mais dá. fácil, é mais simples. Adri, vê se você tá comigo nisto. É, quando a gente fala para as pessoas, e você falou de 102 aulas, quem vê fala, e lá? Isso não é muito, não? E eu falo, ok, minhas aulas, tem algumas aulas que são tipo 5, 7, 8 minutos, e tem aulas que duram 2 horas, 2 horas e meia. Ah, não dá para saltar essas aulas, não? Não, não dá para saltar essas aulas. Coisa, eu Porque tenho são. aula de 1h30, mas tem aulas curtinhas de 5 minutos. Ao É, todo, dando 40 minutos de aulas gravadas. 40, 40 horas. horas. Minutos não, Você- 40 horas de aulas gravadas. Agora você vê, olha, olha que louco, eu tenho 40 horas também, só tenho 50 aulas. Por quê? Porque muitas das vezes é necessário, muitas das vezes a gente precisa aprofundar, e o aprofundar significa isso. O aprofundar, se você quer coisas leves, como é que é? Quem gosta de mimimi é gato gago. Eu ouvi essa, eu nunca mais me esqueci. É Quem boa. gosta de mimimi é gato gago. Se você quer uma transformação, você precisa fazer uma transformação. Se você quer tirar da tua vida aquilo que você não gosta, você precisa se permitir. Mas se você não se permitir, tá tudo bem. Não se julgue por isso. É aquilo que eu sempre falo, não se julgue. E cada Porque você pessoa tem o seu entra. ritmo, a sua história, e a Claro. gente tem que respeitar. Eu acho que o Vitor Damasio, ele fala uma coisa que faz muito sentido. E pensando aqui no meu trabalho e no seu, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Quando a gente fala Com de certeza. mudança, né? Quando a gente fala de caminhar para uma vida com significado, você vai definir, a pessoa que está ali do outro lado vai definir em que ritmo ela quer fazer isso, né? Com certeza. A gente pode dar todas as ferramentas, mas a pessoa pode sair com um plano de ação. Então, ela vai ter lá 25 instrumentos de ampliação de consciência, bababá, bababá, bababá. Vai sair com um plano de ação pronto, só que este plano de ação, a pessoa vai definir se ela quer parar, se ela quer caminhar ou se ela quer correr para uma vida com significado. E isso depende muito dessa urgência e percepção do desconforto que a vida que se tem hoje está trazendo. E outra, e a falta de visão do que eu quero para daqui a alguns anos. Porque assim, eu tô com 54, então eu sou mais velha que você. Comecei antes que você aí nessa jornada. Daqui 6 anos, 7 anos, 6 anos, quase 6 anos e 3 meses, eu vou estar fazendo 60 anos. O que que eu, Adriana, com 60 anos, quero da minha vida? Eu quero estar que nem uma louca entregando tudo pessoalmente? O que que eu quero? Hoje eu já vivo uma vida, eu moro no litoral, você viu, né? Eu moro um pouco Tão bom. ou no interior, ou no Eu litoral, moro no ou interior. metropolitano. A hora que a pandemia parar, vai ser assim: vou morar um pouco em Portugal, vou morar um pouco na Índia, vou morar por enquanto. Maravilhoso. Também vou chegar nesse ponto, né? E é engraçado que você fala, quando tiver 60 anos, eu tenho aqui espetado na minha parede a minha visão de 20 anos. O que que eu quero daqui a 20 anos? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E aquilo que a gente estava falando desde o início. As pessoas não têm clareza de onde elas querem ir. Então qualquer lugar serve. Qualquer desvio, qualquer problema que existe nesse caminho, a pessoa vai se perder. E Porque ela por não isso que eu ter sabe. essas declarações, esse caminho me iluminando o tempo inteiro, me faz com que eu mantenha a rota. Exatamente. E às vezes você não precisa de grandes mudanças. Ouçam bem, por favor. Vocês não precisam de grandes mudanças. A Adri já falou aqui várias vezes onde você está a levar o seu navio, o seu transatlântico.
a sua nave. Se você estiver aqui e tiver dar ruim, não tiver bom, basta você fazer isso. Não é muita mudança, não. Kaizen, 1%. 1% diferente, 1% melhor do que eu era ontem. 1%. Não é muita coisa. Só que, se você pegar um navio, sair do Brasil, tentar vir a Portugal nessa direção e fizer isso, você vai para a África do Sul. É simples assim. Você vai para um caminho completamente diferente. Mas isso é um jogo de longo tempo. O problema é que Sim. nós, principalmente nessa época digital, nós estamos habituados a ter uma resposta É rápida. de longo prazo, mas as pessoas têm que entender que se elas não começarem hoje, daqui a um ano elas vão se arrepender de não ter começado hoje. É isso. É isso. Né? É isso que eu tento ficar plantando. Eu não sei qual é o caminho da pessoa, eu não sei aonde ela quer chegar, em que prazo ela quer chegar. Eu faço trabalho com executivos, eu até tenho, vai ter na minha página de vendas, um alto executivo que foi 45 anos, 44, foi planejar a vida dele para 10 anos. Ele está no meio do caminho, 5 anos, ele já está colocando, inserindo no dia a dia dele coisas que ele quer para daqui 10 anos, para daqui 5 agora, né? Então, por quê? Porque está nítido para ele, o trabalho trouxe clareza para ele. Com Então, certeza. ele sabe para onde ele está indo. E quando a gente decide aonde está indo, a gente leva toda a nossa bagagem, tudo que a gente sabe, mas nesse processo a gente tem que aprender outras coisas. E isso, às vezes, as pessoas bloqueiam quando pensam nos desafios que tem nesse novo caminho. Com certeza. Com E certeza. aí eu mudo a minha visão, né? E aí o nosso trabalho, o seu e o meu, é entender que o desafio só é um aprendizado. Gustavo, de um ano para cá, você aprendeu pouco ou muito? Nossa, muito. Eu Foi nunca um... aprendi tanto na minha vida. Nossa, muito, muito. Quando eu olho, eu não sei nem como meu cérebro loiro, desculpa as loiras que estão assistindo, conseguiu assimilar tanta coisa que eu tive que aprender nesse último ano. Foi demasiado. E não foi demasiado, foi maravilhoso. Por quê? Porque para além de ter aprendido tanta coisa, eu nunca fui tão produtivo na minha vida como fui nesse último ano. Eu nunca fui tão produtivo como eu fui nesse último ano. E para mim, produtividade é algo que mexe comigo. Porque é aquilo que eu trago. Eu não sou, e a Adriana, se calhar não, com certeza, tenha muito mais estrutura para falar de gestão do tempo que eu. Por quê? Porque tem a ver com a formação dela. Gestão do tempo para mim era uma dor que eu tinha. Tá vendo aquela pessoa? Eu já contei isso daqui, mas para quem não me conhece, aliás, muito prazer, Gustavo Desousassa. Eu não me apresentei, mas tudo bem, faz parte da vez, já até quase uma hora aqui, eu nem me apresentei. Mas tudo bem. Ah, mas Quem o meu sou eu? pessoal começa a seguir ele tem conteúdos muito legais, gente. Gustavo Souza Arte. Quem sou eu? Eu sou o marido da Michelle, o pai do Lucas e do Santiago, um apaixonado por aquilo que eu faço. Amo o que eu faço, faço aquilo que eu amo. Esse sou eu. E aí, normalmente, quando eu falo isso, as pessoas falam, mas tá bem, Gustavo, o que que você faz? Ah, ok, isso é o que eu faço. Não, eu se perguntou quem sou eu, né? Que é completamente diferente daquilo que eu faço. E o que eu faço, eu sou professor universitário, fisioterapeuta, especialista em neurociência, neurodesenvolvimento. E uma das coisas que me levou a buscar, a gerir melhor o meu tempo, tinha a ver com eu simplesmente era uma desgraça em gerir meu tempo. Sabe aquela pessoa, isso já me aconteceu, ok? Sabe aquela Tem uma pessoa, frase, acho que de Cora Coralina, a gente ensina o que mais tem para aprender. com certeza, né? E eu tenho, já aconteceu comigo, Adri, vê e chore isso. Eu saio para ir ao cinema com a minha namorada, marco um jantar com meus amigos em casa e marco a minha mãe para ir ao supermercado. Que horas? Na mesma hora. Tô no cinema, toco o telefone. Então, Gustavo, cadê você? Estamos aqui na frente da tua casa. Eu falei, oi? Aonde? Oi? Na frente da minha casa. Tô querendo fazer o quê? Nós marcamos um jantar aqui, você tá louco? Cadê você? Aí você já começa a transpirar, né? Já começa a ficar nervoso. A sua namorada ali, que não sabia de nenhum jantar.
Aí, de repente, toca o telefone de novo, no meio do cinema. O professor, shh. E eu, sim, oi, minha mãe. Então, cadê você? Eu falei, oi, cadê? Tô no cinema. Você não combinou comigo de ver o supermercado? Eu era assim. Então, eu não geria nada do meu tempo. Nada, 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 nada. Esquece, não geria nada do meu tempo. E não tinha clareza sobre isso. Isso para mim não era um problema. Não era um problema porque isso não me doía. Doía em todas as pessoas que estavam ao meu redor. Mas a mim ainda estava tudo bem. Só que isso começou a me doer. E me doer de uma forma de eu perder as amizades, eu destruir relacionamentos. Pronto, mãe, ela sempre se aguenta por isso. Ela fala, pronto, tá bem, Afinal, tá. te fez. É, mas o que acontece é, eu não evoluía em basicamente todas as áreas da minha vida, porque eu não sabia me dedicar ou ter tempo para aquelas coisas. Eu simplesmente apagava fogos. Eu estava naquele fator sem o tal propósito. E perceber o que é o propósito é perceber, e eu tenho um livro que está aqui atrás de mim, que chama-se Propósito, que é Sri Prembaba, que é o nome do autor, e que a capa dele ele diz uma coisa maravilhosa, é você ter a coragem de ser quem realmente você é. É ter a coragem de ser quem você realmente é. Então, É isso é exatamente isso. disruptivo, né? Você pensar no propósito é você pensar naquilo que você realmente é, o que te enche o peito, o que você faz, fala e que você sai com o peito cheio e que você faria mais 2, 3, 4, 5, 10 horas seguidas e não cansaria, porque aquilo te enche o peito. E se você conseguir descobrir isso e você sabe o que é isto, você já está num caminho para aquilo que você pode ter de significado na tua vida. É interessantíssimo o nível, o que você está dizendo é lindo, porque é exatamente isso. Encontrar o propósito, primeiro eu tenho que olhar com amorosidade toda a minha perfeita imperfeição. Ponto. É isso somos todos nós. Só que nós temos facilidade de entrega de algo. Então, quando você fala, por exemplo, da sua facilidade, nitidamente é o ensinar. Só que quem é o professor? O professor é aquele que tem que aprender primeiro. Eu sempre falei isso porque um professor de faculdade me disse isso. Então, olha que lindo o seu processo de encontro com o seu propósito, de sua entrega para o mundo. Você olhou para suas sombras quando vieram dores para sua vida, que ficaram complicados de perder pessoas, relacionamentos, etc. A partir daí você aprendeu, usou o que você tinha de talento e transformou em impacto a vida das pessoas. Então, resumidamente, isto é entender qual é o seu propósito. Então, a gente se entender, se olhar e olhar como é que eu entrego algo, como é que eu toco o outro, qual impacto eu causo no outro. E as pessoas são tão inconscientes. Não me deixa aqui, tem gente aqui que sabe de que eu vou falar, não vou mencionar nome, eu acho que a pessoa ainda está na live. Não, eu dei um exercício porque ela falou assim: eu não consigo perceber o que eu tenho de bom. E eu falei: então você vai amanhã perguntar para 5 pessoas como você impacta a vida delas, o que elas veem de bom em você. E ela Um veio com os exercício resultados maravilhoso. e ela fala assim: mas eu ainda não acredito. E aí eu preciso me trabalhar, né? Eu preciso aí olhar para aquele não merecimento. Aí tem coisas mais profundas que estão te impedindo de ver. O universo todo está dizendo para você, o universo sabe o que você é bom. As pessoas à sua volta sabem no que você é bom. As pessoas procuram para aquilo. É incrível. É Exatamente, incrível. exatamente. Então, outro dia eu fiz uma brincadeira com a minha família e com um grupo de amigos e falei assim: o que eu sou boa? O que vocês acham que eu sou boa? Aí veio ensinar, você é minha mentora de vida, família e 2 amigas. A organização, cozinha bem, faço boa planilha de administração de obra,
Olha a Adriana sobre o olhar das outras pessoas. Quanta coisa eu tenho. E como é que eu posso usar o meu mesmo propósito, que é tocar a vida das pessoas, tocar a alma das pessoas, eu posso tocar por qualquer uma desses meus talentos. Se eu cozinhar e receber as pessoas, eu toco a alma das pessoas. Se eu ajudo a concretizar uma obra, eu toco, porque aquela obra tem significado, tem sentido para aquela pessoa. Então, as pessoas, o que eu faço no curso, né, é dar instrumentos para essa pessoa ter clareza, e a gente volta na palavra clareza, disso tudo. Então, é uma série de ferramentas. É um passo a passo. É como se eu pegasse pela mão e falasse assim: ó, eu dei 5 minutos de aula para a pessoa. Aí eu falo: agora você vai lá, você pega tal instrumento e preenche aquilo. Vai preencher desse jeito. Fez isso? Muito bem. Vamos para mais uma aula de 10 a 15 minutos. Tem outro instrumento. Pá, 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 né? E aí você vai ajudando a pessoa a ter clareza. Então, ajudando através de perguntas, eu não sei se você é coach, eu sou coach, que ela olhe para a trajetória da vida dela, como está o trabalho dela hoje, como foram os passos que ela tomou até hoje. As pessoas não param para pensar nisso. Então, quando eu falo que eu preenchi o meu propósito em 30 minutos, não é porque eu sou uma pessoa perfeita, super mulher. Não, é porque eu tenho um background de 30 anos na área de desenvolvimento olhando para mim. Porque eu não posso pegar a outra pessoa e apoiá-la no processo dela se eu não olhei para minha alma, se eu não olhei para as minhas sombras, se eu não olhei para a minha vulnerabilidade, né? Então, nós, como professores, eu gosto muito de usar o termo de professor. Na verdade, a gente trilhou o caminho dessa sabedoria, desse trabalho interno antes dos outros. É só isso. E é verdade. É como se, e eu gosto sempre de dar esse paradigma. Imagine que vocês vão subir uma montanha e tem uma pessoa que é um guia. Qual é a diferença do guia para vocês? Ele já foi naquela montanha várias vezes. E ele simplesmente vai te estender a mão para trás e vai falar: olha, não pisa aqui não, porque aqui tem uma pedra que está solta. E ele só sabe disso porque ele já fez esse caminho. E essa é a grande diferença, ou a principal diferença. Eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos: eu não sou a verdade absoluta. Estou longe de ser a verdade absoluta. Eu só trago aquilo que é a minha aprendizagem no meu dia a dia, a minha aprendizagem de tudo aquilo que eu já estudei, tudo aquilo que eu busquei para trazer aqui. Então, a Adri caiu e ela já volta. Então, esta estrutura faz com que a gente possa se conectar. Voltou. Faz parte do desafio. Faz parte. Estou Faz aqui, parte. gente. Estou aqui. Caí. Eu tomei um Tem, tombinho. isso tem um significado. Já o Instagram nos dizer: já tens mais uma hora de live. Nós tínhamos convidado que ia ser só uma hora. Nossa, é mesmo, não? Precisamos encerrando aqui. E que nada impede da gente ouvir o que eles acharam e se faltou alguma informação. Com só para gente certeza. terminar essa live. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Enquanto isso, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um momento print. Eu vou tirar aqui só rapidinho os comentários. Só um segundo. A gente vai fazer o print e vocês, por favor, depois comentem o que vocês acharam e se tem alguma dúvida, que também é importante. Então eu vou começar a falar aqui que nem um ventríloco. Vou fazer aquele sorriso. E depois vai ficar aqui em 3, 2, 1. Boa! Fantástico! E agora o que eu vou pedir para vocês? Vocês que estiveram aqui, e quem tiver também assistir depois no replay, faz esse print. Faz esse print. Me marca, @Gustavo de Suzarte, marca a Adriana, @Adrivico, 126. E coloca lá uma frase que fez sentido para vocês hoje, que vocês levam daqui para frente. Só uma frase. Não tem a ver só com vocês. Tem a ver com as pessoas que não tiveram aqui e que essa frase já pode ajudar essas pessoas. Portanto, marquem, tira esse print, me marca a Adri, põe lá nos vossos stories. Adri, vamos fazer um combinado? Quem nos marcar, a gente reposta nos nossos Com stories. certeza.
a gente E reposta. Tão porque isso gostoso nossa conversa. é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que ficou com um gostinho de quero mais, não sei. Ó, a Até porque Rose a está gente. dizendo que é mais, ó. Fantástico. Gratidão, Rose. Gratidão para todas as pessoas que estiveram aqui. Mais perguntas, questões, se vocês concordaram, discordaram, porque a gente só está trazendo aquilo que a gente literalmente estuda e que a gente pratica. Não só aquilo que a gente estuda. Eu gosto sempre de dizer essa tríade, né? Que aprendizagem sem prática não gera conhecimento. Hum? Aprendizagem sem prática não gera conhecimento. Eu tenho Spiritual aqui é uma, sabedoria, então. Se duas, você não coloca em ação, não adianta nada. três, quatro folhas de anotação. Não adianta nada nós estarmos aqui a falar e se eu não colocar em prática, sabe? E isso é importante. E importante é aquilo que nós queremos importar para nós, para dentro de nós. É igual aquelas pessoas que nós consideramos pessoas importantes. Elas são importantes por quê? Porque nós queremos importar para dentro de nós. Queremos trazer um pouco dessa pessoa para dentro de nós. Não são pessoas famosas, são pessoas importantes. Eu conheço pessoas famosas que não são importantes. Eu conheço pessoas importantes que não são famosas. Portanto, o que vocês querem importar? E eu vou te... Antes de você falar alguma coisa, vou te interromper. Tem Não, uma pergunta, tirando do nosso mentor, tem uma pergunta para si. Se você hoje pudesse falar para todas as pessoas no Brasil, sem exceção, quando você fala em alguns stories, algumas pessoas veem. Se você manda um e-mail, algumas pessoas abrem. Quando você faz uma live, algumas pessoas estão cá. Mas se todas as pessoas pudessem ouvir aquilo que você vai falar agora, o que você diria para essas pessoas? começa a plantar hoje o futuro que você quer para amanhã. Fantástico. Fantástico. Não tem outro caminho. Você nunca vai colher o que você não plantou. Posso complementar? Com certeza. A gente não só colhe aquilo que a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente rega. É verdade? A gente precisa plantar, sou 100% de acordo, mas se vocês não regarem diariamente, não chegamos lá. Portanto, comecem a plantar aquilo que vocês querem conquistar e reguem diariamente o caminho para lá chegar. Porque se vocês É verdade. plantarem e não cuidarem, ele vai morrer no meio do caminho. E eu tenho certeza que aquilo que você deseja para a sua vida é muito mais importante do que os desafios que você encontra no caminho. Nossa, achei Talvez lindo o seja. seu complemento. Nunca mais falarei isso desse jeito. Vou complementar lá, Gustavo. Mas é uma verdade, a gente esquece desse pequeno pormenor. A gente planta alguma mudança na nossa vida, mas a gente faz diariamente para que ela seja construída. Essa É rega diariamente. diária. Essa rega diária. Que eu chamo de E rotina. o caminho tem que ser satisfatório também, sabe? A gente não precisa se penalizar, sabe? Com certeza. Por exemplo, você falou da transição da veterinária, né? Que é guarda. Esse caminhar pode ser leve, né? Eu gosto de leveza no caminhar, porque senão tudo fica muito árduo, né? Muito lindo. Adorei. Querido, amei o seu convite. Vamos repetir. Se Gratidão, você vamos quiser, sim. vamos conversar de um tema para você ir na minha live, ou a gente volta aqui na sua live. Acho que tem temas aí para a gente explorar. Olha lá, Com Gustavo. certeza. Com certeza. Vai ser um prazer maravilhoso. Gratidão, Adri, gratidão do fundo do coração por ter aceitado. Eu já sabia que ia ser maravilhoso. Foi top, top das galáxias. Foi muito bom, foi muito Eu bom. amei também. Eu E espero que eu vou vocês tenham depois colocar gostado. no meu IGTV também. Vou ter que cortar uns pedaços, porque a gente passou de 1 hora. Eu tenho que deixar com 59 minutos.